Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar início ao nosso bloco de estudos para o tratamento espiritual à distância, que acontece também presencialmente na nossa casa espírita. Hoje nós vamos estar falando sobre mediunidade, é a nossa primeira aulinha, primeira explanação, da primeira quarta-feira. São 3 quarta-feiras de tratamento. Para quem quiser fazer o tratamento à distância, por favor, entrar em contato pelo e-mail laaltadesouzasinop@gmail.com. Então, nós vamos dar início à aula de mediunidade. Vamos reunir aí os familiares, as pessoas que vão estar fazendo o tratamento, colocar água na mesa. Vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos nessa noite de tratamento. Pedimos nos auxilie, Senhor, na compreensão dos seus ensinamentos, para que possamos modificar a nossa vida, a nossa jornada, o nosso comportamento. Auxilia-nos, Senhor, a encontrarmos a cura através do remédio do Teu Evangelho. Abençoa a nossa família que se reúne, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nos dá. Sê conosco, amigo querido, nos ampare e nos protege hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então nós vamos para o nosso primeiro slide. O que é mediunidade? Então, o Livro dos Espíritos diz assim: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E a resposta dos espíritos: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza. Então a pergunta aqui se refere, porque muitas vezes nós pensamos que os espíritos ficam em determinado local, no espaço, ou fico somente em volta da nossa cidade, partindo do princípio, de quem acredita na existência dos espíritos, de quem está já inserido no estudo da doutrina espírita, que realmente acredita que existe vida após a morte, que essa é a realidade e que os espíritos estão à nossa volta. Mas mesmo assim, muitas pessoas acham que eles ficam em algum local circunscrito, talvez próximo à nossa cidade, e na verdade não é assim. Os espíritos, eles preenchem todos os espaços infinitos. Não existe nenhum local no universo que não tenha vida, não é? E a grande maioria dos espíritos circunscritos ao planeta Terra, que é onde que nós vivemos, que tiveram experiências aqui, que desencarnaram por aqui, eles ficam em volta de nós, muitas vezes nos assediando, porque nós acabamos atraindo esses irmãos pelas nossas afinidades. E esses espíritos, muitas vezes, eles nos influenciam. Eles vão atuando sobre nós, muitas vezes, sem nós percebermos. É por isso que nós temos a aula Obsessão, que em casos mais graves, eles nos influenciam a tomar atitudes erradas, menos fraternas, porque nós já temos esses defeitos em nós. Nós ainda não somos seres fraternos. Ainda não conseguimos compreender o mandamento maior de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Como nós temos ainda muitos defeitos, de comportamento, de pensamento, de atitude, nós acabamos atraindo esses espíritos. E eles estão totalmente e o tempo todo à nossa volta. E todos nós, todos os seres encarnados, vamos nos ater somente ao planeta Terra, mas em todo local é assim, nós temos mediunidade, em maior ou menor grau. Nós sentimos a presença desses espíritos. Muitas vezes nós recebemos o conselho deles para o bem ou para o mal através da intuição. E a intuição nada mais é do que um canal de mediunidade também. Porque a questão é que sim, esses espíritos, eles são uma potência da natureza, Eles fazem parte da natureza da criação. E aí a questão de termos a mediunidade, de termos mais esse dom, na verdade é mais um sentido, além dos 5 que nós temos, Futuramente a mediunidade será mais um sentido totalmente comum
a todos os seres encarnados, em que nós poderemos nos comunicar com os espíritos de uma forma mais lúcida, porque na verdade essa comunicação já existe. Quando nós pensamos, nós atraímos espíritos para nós. E conforme a qualidade do nosso pensamento, é a qualidade também das atitudes que esses espíritos nós atraímos, bons ou maus. Então, continuando aqui, o que é mediunidade? A mediunidade é um dom de Deus. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram. A mediunidade, maravilhosa ponte que liga o mundo físico ao espiritual, a terra ao espaço, descerra as portas do infinito, possibilitando o amoroso reencontro das almas desencarnadas com as encarnadas. Está lá no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Então, a mediunidade é um dom de Deus que todos têm, como nós já falamos, em menor ou menor grau, ou menor ou maior grau. E, na verdade, o objetivo é fazer com que a gente tenha essa relação direta com as almas daqueles que já viveram, né? Com os nossos irmãos que já desencarnaram, nossos amigos, nossos parentes, nossos inimigos também, né? Essa conversa, por assim dizer, entre encarnado e desencarnado, com o passar dos anos, com a evolução planetária, com a evolução também do nosso exercício de fraternidade, né? Da nossa moralidade, ela vai se tornar cada vez mais comum. Na verdade, como a gente já disse, ela já é comum através da intuição. E algumas pessoas têm um maior grau de mediunidade, um maior grau de conseguir se comunicar com esses espíritos. Todos se comunicam, né? O processo obsessivo de influenciação, ele é normal a todos os seres do planeta Terra. Mas de uma forma mais ostensiva, algumas pessoas conseguem ter essa comunicação de uma forma mais intensa. Algumas pessoas veem os espíritos, conversam com eles, enxergam, conversam, ouvem o que eles têm a dizer, né? São milhares e milhares de casos pelo planeta todo. Mas o objetivo futuro é de que haja essa comunicação de uma forma mais normal, de uma forma mais diária, né? Isso nós estamos falando para o futuro, né? Onde praticamente toda a população deverá ter acesso, deverá ter esse dom mediúnico um pouco mais desenvolvido, conforme vai desenvolvendo também, né, a nossa moralidade, vai desenvolvendo também a fraternidade do nosso coração, e que será permitido que nós mantenhamos contato com os nossos parentes, com os seres que foram, minimizando a saudade dessa viagem, né? Porque é apenas uma viagem. E no plano espiritual, que é a verdadeira vida, os nossos parentes, nossos amigos, nossos amores, né, eles têm uma vida ativa, né? Eles continuam trabalhando, estudando, como se fosse fazer uma viagem e uma nova atividade num outro país. Só que no momento de hoje, nos dias de hoje, nós achamos que perdemos, né, os nossos amores, nossos entes queridos, que nunca mais teremos contato com eles. E, na verdade, depois que eles se adaptam na vida do plano espiritual, muitos deles retornam à nossa casa para nos visitar, para nos amparar nos momentos difíceis. Mas a grande maioria, né, não consegue sentir essa presença. Mas isso é algo que no futuro, né, vai acontecer naturalmente. Nós manteremos esse contato, o contato com os nossos entes queridos dentro do nosso lar, na nossa vida diária, ele será mais comum, muito mais fácil. Então, minimizará a nossa saudade, né? Mas é necessário que a gente ainda tenha o mérito para obter isso 100% na população. Nós precisamos nos melhorar para termos o merecimento desse contato, né? Nos dias de hoje, a mediunidade ela é usada mais como um resgate de dívidas para os médiuns, né, que trabalham na casa espírita, por exemplo, que a mediunidade mais ostensiva, ela é praticada nas casas espíritas, onde o médium é uma das atividades de caridade que ele faz, tanto para si mesmo, para minimizar as suas dívidas, né, do passado, quanto também para auxiliar esses espíritos e trazer mensagens para os familiares. Não é? Então, vamos continuar aqui no nosso slide número 3. Quem é o médium?
Médium, que vem do latim medium, meio intermediário, é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Está lá no Livro dos Médiuns, que é um livro de estudos, né? Quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, nós temos centenas de perguntas feitas aos espíritos e as respostas. Continuando, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Então, vocês estão vendo que ele está dizendo que essa faculdade é inerente ao homem? Quer dizer, todas as pessoas têm mediunidade. Todos nós encarnados temos mediunidade. E em maior ou menor grau, nós sentimos a influência dos espíritos. Algumas pessoas mais e outras menos. Como nós já dissemos, a própria intuição, aquela questão de ouvir a voz da consciência, né? Na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, são os espíritos que estão se comunicando conosco. E nós muitas vezes achamos que é a nossa própria consciência. E o médium, na verdade, ele é um intermediário. É um meio que ele usa para servir de intermediário entre os espíritos e os homens encarnados. Essa é a questão do médium, quando a gente fala o médium da casa espírita, que trabalha na casa espírita, que tem as atividades mediúnicas na casa espírita, o médium é esse que tem, né, um dom um pouco mais aflorado para ouvir, para, né, permitir que o espírito se aproxime para vê-lo de uma forma mais intensa. Mas, na verdade, todos nós somos influenciados, que todo ser humano tem mediunidade. E isso é uma faculdade do homem, que vai ficando cada vez mais elaborada, mais intensa, conforme fosse passando as gerações. E que nós fomos melhorando a nossa conduta até um dia nós termos condições de ter o contato pleno com os nossos irmãos que já desencarnaram. No slide número 4, mediunidade e sintonia. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhes assemelham. Está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Mediunidade é sintonia. Cada mente recebe segundo a natureza e extensão da onda de sentimentos que lhe é própria. Irmão X, pontos e contos. Então, a mediunidade, essa comunicação que nós temos com os espíritos, ela depende da sintonia em que nós estamos. E a sintonia se divide em duas, né? Ou nós estamos na sintonia do bem, ou nós estamos na sintonia do mal. Nós já vimos em outras aulas, né, aqui do nosso próprio tratamento, das aulas que nós temos na playlist aqui do canal, a questão do envolvimento dos encarnados, dos desencarnados à nossa volta. Que os encarnados atraem os desencarnados a todo momento, porque eles estão à nossa volta em todos os lugares. Dentro da nossa casa, do nosso trabalho, nas ruas, em todos os locais onde nós entramos, existem, né, os espíritos, os seres desencarnados que estão convivendo conosco. Então, muitas vezes no nosso lar, qual é o ambiente do nosso lar? É um ambiente carregado, um ambiente de desarmonia, a gente briga muito, marido briga com esposa e vice-versa, com os filhos, é um local irritadiço. Então, você tem dentro do seu lar espíritos inferiores, que vão potencializar esse tipo de sintonia que vibra a família. Porque todos ali têm, né, o princípio da atração, tem a mediunidade. Todos nós temos, né, esse canal que intermedia essa comunicação entre nós e os espíritos, mesmo inconscientemente. E através da qualidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nós atraímos entidades espirituais na mesma sintonia, que vão potencializar aquele tipo de sentimento que paira no ambiente da família ou no seu individual. Se você está com raiva, se você está com ódio, você está com mágoa, você atrai os espíritos que têm o mesmo sentimento e que vão potencializar isso em você. Então, chega uma hora, não é mais você que está sentindo a raiva, você já está sentindo a raiva em dobro.
Porque é a sua e do espírito que está ajudando você a sentir mais raiva porque ele quer te prejudicar. Porque espíritos inferiores não querem o nosso bem. Eles querem nos prejudicar. Eles querem, né, trazer atritos cada vez maiores na nossa vida. Então, se você está com raiva do marido, por exemplo, chega uma entidade espiritual que potencializa, faz com que vá aumentando seus pensamentos de ódio, de raiva, que a briga vá aumentando. Aí já não é mais você, já entrou no processo obsessivo, né, em que o seu canal mediúnico atrai esses espíritos para potencializarem o mal porque você não está tendo controle das suas emoções. O mesmo acontece quando você está em prece, quando você faz uma oração, quando você está harmonizado, deseja o bem para alguém, imediatamente você atrai os espíritos superiores, os nossos mentores, os protetores, os espíritos que gostam de fazer o bem. E eles vêm, eles potencializam também o bem, a prece, o seu desejo de amor, de caridade. Por isso que tem aquela frasezinha assim, as suas companhias espirituais depende daquilo que você está pensando, daquilo que você está sentindo. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente é quem você atrai espiritualmente para você. Então, mediunidade ela é sintonia. Nós nos sintonizamos com entidades boas ou más, conforme a qualidade do nosso sentimento, das nossas emissões mentais. Então, no slide número 5, mediunidade atormentada. O médium, geralmente, é espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar, trazendo matrizes que facultam o acoplamento de mentes perniciosas do além-túmulo, que o impele ao trabalho de autoburilamento quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos. Está lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda. Aí nós estamos falando aqui de uma mediunidade um pouco mais potencializada, daquela comunicação com os espíritos que muitas vezes trazem tormentos, né, para a pessoa. Porque nós vemos casos também de irmãos nossos que conseguem ver os espíritos, falar com eles, que ouvem vozes, que dizem que ouvem vozes, que veem vultos e que acabam trazendo perturbação dentro da casa. Muitas vezes esses nossos irmãos, né, com essa qualidade mais ampliada da mediunidade, eles não conseguem controlar. Alguns que não conhecem a doutrina espírita, que até nem acreditam na existência dos espíritos, né, começam a ter essas visões, a ter esses desequilíbrios. Dizem que ouvem vozes mandando fazer alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes até em situações perigosas, né? Que ouve voz me mandando matar, ouve voz mandando matar não sei quem, ouve voz mandando beber. Vê vulto, às vezes vê até a entidade de forma bem visível. Desequilíbrio incorporam, às vezes em famílias acontecem, né? Situações em que se vê o nosso irmão está bem uma hora, dali 5 minutos, ele está desequilibrado, está se jogando no chão, está falando numa língua diferente. Isso se chama mediunidade atormentada, né? Aquele nosso irmão, ele tem a mediunidade num grau bem mais avançado e que, como todos nós temos inimigos do passado, que no passado nenhum de nós, encarnado no planeta Terra, teve uma boa conduta, nós fizemos inimigos, assumimos compromissos sérios que foram desviados também em encarnações passadas e nós retornamos nessa vida com um novo compromisso, né? E com essa mediunidade mais avançada, que no momento ela está atormentada, para que você possa trabalhar mediunicamente numa casa espírita séria, equilibrar, porque essa mediunidade atormentada, desequilibrada, ela tem, que as pessoas falam, nossa, a pessoa está doente. Não, ela não está doente. Tudo isso tem um roteiro de cura e de equilíbrio, certo? E esse médium que tem, essa pessoa que tem essa mediunidade num grau mais avançado, não, uma mediunidade mais ostensiva, é necessário que ela mude de conduta. Porque esse tipo de mediunidade só vai desaparecer a partir do momento que se estudar o porquê que ela acontece, que se equilibre, que inicie a prática do bem, que inicie
a mudança de conduta, uma reforma íntima, para que haja o equilíbrio de todos esses canais mediúnicos que atraem essas entidades, porque o dom dele ver, né, dele ouvir, não vai desaparecer, mas vai se equilibrar. E esse é um compromisso que ele assume na espiritualidade para fazer um trabalho no bem, totalmente desinteressado, sem cobrar um único centavo, para que ele possa trabalhar numa casa espírita, auxiliando esses próprios espíritos que ele tem, né, o dom de ver e de ouvir, aconselhando-os também a progredirem na vida espiritual onde eles estão. É todo um trabalho de auxílio, de caridade e fraternidade para os nossos irmãos desencarnados, porque muitos se encontram perdidos, né, se encontram apegados à matéria, e eles precisam das atividades mediúnicas, das casas espíritas sérias, com médiuns sérios, fraternos, porque esse trabalho da mediunidade, desse contato mais ostensivo, é um exercício para aquele ser que tem essa mediunidade, que errou muito no passado. Então, é um exercício de doação, de caridade, que ele deve efetuar, né? Modificando a sua conduta, fazendo a sua reforma íntima, trabalhando no bem, em auxílio a todos que vêm em busca, né, desse auxílio que ele pode dar, dessa fraternidade que ele vai exercitar. É um trabalho de caridade e de amor, que vai fazer com que ele também diminua as dívidas que ele fez no passado, porque o médium ostensivo, ele é sempre endividado, como diz aqui, ele tem uma vasta cópia de compromissos, né? Ele falhou em outras vidas, muitas vezes usando essa mediunidade, esse dom que ele já tinha em vidas passadas, de se comunicar com os espíritos, usando de forma errada, cobrando, ganhando dinheiro com isso, praticando o mal com outras pessoas, porque ainda existe isso, não é? Existem pessoas que têm o dom mediúnico de se comunicar com os espíritos e usam isso em vantagem própria e algumas vezes até para prejudicar outros irmãos nossos. Então, quando nós usamos um dom de Deus para o lado negativo, para o lado do nosso interesse único, para prejudicar alguém, nós teremos que prestar contas. Nós teremos que resgatar através da lei de causa e efeito, de ação e reação, todos os erros que nós cometemos com todos os dons divinos, porque tudo que nós temos é dom divino, ele é emprestado para nós, né? Desde de nós enxergarmos o dom da visão, até o dom de nós andarmos, de falarmos, tudo que a inteligência, tudo que nós temos são dons divinos emprestados, que nós temos que usar para o bem da humanidade, para o exercício da fraternidade. E a mediunidade é um desses outros dons divinos que deve ser usado também para o bem e para o exercício da fraternidade. Então, encerrando aqui o nosso slide, palavras de Jesus. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se nós estamos com a mediunidade perturbada, se estamos tendo alguns fenômenos dentro da nossa casa, nós estamos vendo vultos, ouvindo vozes, né? Tendo condutas que muitas vezes nós dizemos, mas essa não sou eu, então é bem provável que realmente haja um princípio de uma mediunidade mais ostensiva com você ou com algum membro da sua família. Então, você que está buscando o tratamento para a mediunidade, então, é necessário iniciar o estudo da doutrina espírita, compreender esses fenômenos que são absolutamente naturais e equilibrá-los, né? Promovendo a sua reforma íntima, a leitura de livros, né? A participação na casa espírita nas atividades que ela propõe, né? No trabalho do bem. Quando você começa já a mudar a sua vida e se inserir em todas essas atividades que vão te transformar moralmente e fazer de você uma pessoa melhor, mais equilibrada, mais fraterna, a sua mediunidade imediatamente começa também a se equilibrar. E você vai saber e vai aprender a utilizá-la de forma mais fraterna, de uma forma útil, para que você possa se engrandecer
né? E possa também resgatar suas dívidas do passado e possa auxiliar esses nossos irmãos que vêm em busca de ajuda. A partir do momento que você modifica a forma de enxergar o mundo, se torna uma pessoa mais fraterna e que passa a trabalhar dentro da atividade que uma casa espírita séria oferece, que é a atividade toda inserida no ensinamento de Jesus, no auxílio ao próximo, na caridade e na fraternidade, você se equilibra, né? Você fica totalmente equilibrada e protegida. Você aí é que vai controlar a sua mediunidade. E vai usar essa mediunidade apenas nos momentos que forem necessários, nos momentos de auxílio que acontecem dentro da casa espírita. Tá certo? Nós ainda teremos 2 aulas a mais da mediunidade, né? Mais 2 semanas, em que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e esclarecer de uma forma melhor sobre o assunto mediunidade. Lembrando que é necessário que a gente se aprofunde mais nos estudos, né? Que a Casa Espírita oferece, tem a Escola de Estudos Espíritas, é necessário que a gente participe do tratamento, das reuniões públicas, das atividades assistenciais, que tudo isso é o que nos cerca, o que nos protege da influência dos espíritos ainda inferiores, porque nós iremos exercitar a atividade no bem. E quanto mais a gente está trabalhando no bem, exercitando a fraternidade, nós atraímos os bons espíritos que vão auxiliando, né, a nós a resolvermos as situações que nos deixam mais amedrontados, as situações que nos deixam desconfortáveis. Tá certo? Então, que Jesus nos abençoe. Até a nossa próxima aula. Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de termos estado aqui em mais um momento de estudo. Obrigada, Senhor, pela presença dos mentores espirituais que aqui se encontram. Pedimos que eles possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Abençoa, Senhor, todas as famílias que se reúnem no aprendizado dos teus ensinamentos em nosso país e em nosso planeta, para que todos nós possamos nos tornarmos mais fraternos, mais tolerantes e ajudar esse planeta a se tornar um mundo melhor. Obrigada por mais esta oportunidade. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja.